capítulo de número 5. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e é nela que nós cremos nesse momento para acontecer o milagre de Ti nas nossas vidas. Cura-nos, ó Deus, a partir desse momento precisamos de uma revelação do Senhor para podermos continuar no caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. É o caminho da verdade, Tu és a verdade e a vida em abundância para todos sempre. Retira agora toda a mente dispersa, toda a falta de entendimento, faz com que possamos estar concentrados e que a nossa mente esteja presa à mente de Cristo, porque quem pode discernir as coisas que estão no Teu coração, ó Deus, e aquilo que está na Tua mente, senão o Teu Espírito? E o Teu Espírito testifica com os nossos que somos filhos. Abba, Pai. Versículo de número 1 do capítulo número 5 de João. Nós vamos ler até o versículo de número 15. Assim diz a palavra de Deus para nós. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, algumas tradições aí hebraicas, também chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhes perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhes disse: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar, ou a esteira em outras traduções. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você." O que o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado até aqui. Mas diante de uma situação de milagre, terceiro milagre importante que Jesus havia realizado. Primeiro foi ali na multiplicação da água, na transformação, na realidade, da água no vinho. Depois ele cura um filho de um oficial do exército. Então as pessoas já sabiam que existia um profeta na região e que estava realizando milagres. Esse homem, 38 anos doente, paralítico, ele sabia que naquele lugar existia uma tradição entre os judeus, que quando ele estava próximo daquele ambiente, muitos diziam, falavam, como se fosse lenda judaica ou mitos, ou até mesmo alguns disseram que já viram
o anjo descia e a água era bastante agitada naquele lugar próximo da Porta das Ovelhas, no tanque de Betesda, que significa lugar de misericórdia, uma casa de graça, um lugar que Deus derramava. Era um local de derramamento de bênção, de cura. Então muitas pessoas entendiam aquilo, e certamente esses que estão enumerados e muitos outros, como cegos, mancos e paralíticos, como está no versículo de número 3, ficavam por ali. Alguns que tinham mais condições, inclusive de se deslocar, ou mais condições físicas, porque a maioria, a grande maioria, quase a totalidade dessas pessoas aqui eram mendigos e já estavam inclusive abandonados pela família. Mas outros então que tinham mais vigor conseguiam se posicionar melhor, e naquele lugar muitas pessoas iam ficando para fora. Imagine que você tinha dois galpões, um galpão e outro aqui. Aqui, ó, os dois galpões de águas, e a gente teria 5 entradas, os 5 portais que davam acesso a esses dois lugares com água. E nesse meio termo, nesse local, alguns ficavam mais próximos da água, outros menos. E só poderia entrar para receber a cura quando, segundo a lenda, segundo a história deles, houvesse agitação, porque o anjo descia e agitava. Então quem entrasse primeiro era curado. Imagine muitas pessoas ali, e quando houvesse uma agitação da água, aquele que descesse primeiro recebia qualquer tipo de cura, qualquer tipo de bênção. Como não deveria ser aquele local? Aí eu me perguntei, por que não fica logo dentro da água? Quando o anjo descer, eu estou dentro. Mas o anjo não descia segundo as informações colhidas. Ele só descia quando não tinha ninguém dentro da água. E muitos que ficavam dentro da água não iam aguentar ficar tanto tempo dentro da água. Enfim, não acontecia nenhum milagre se não fosse dessa maneira. E Betesda, como lugar de misericórdia de Deus, e por já saber que existia tantas pessoas nessas condições, Jesus vai de encontro a um que ele escolheu, separou para glorificar o nome dele. Jesus chega então diante do paralítico e faz uma pergunta para ele, que está aí no seu versículo número 6 na Bíblia, perguntando assim: você quer ser curado? Olha o respeito de Deus para conosco. Olha como Deus é um Deus gentil, um Deus que honra as decisões das pessoas, um Deus que não invade e toma a vida da pessoa, mas simplesmente Ele pede licença para entrar e nos atrai, ou atrai as pessoas com laços de amor, como diz na palavra dele. Ele não vai entrar de qualquer maneira, fazer o que Ele quer, mas um Deus que entende a humanidade. E Ele lança uma pergunta, não porque Ele não saiba o que a pessoa estava precisando, estava diante do próprio Deus, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele se compadece, a compaixão, porque aquele local era um local de misericórdia, um derramamento de bênção de Deus. E Jesus olha para ele no meio da multidão de cegos, no meio da multidão de pessoas mancas com deficiências diversas, cheias de problemas psicológicos, emocionais, pessoas que estavam na mesma condição desse paralítico. Mas ele visualiza esse homem que tinha 38 anos, esperando uma bênção, esperando a cura. E o motivo principal que a gente percebe nos últimos versículos é que o pecado gerou esse malefício para ele. Então, Jesus chega para esse paralítico e diz assim: você quer ser curado? Porque existem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que preferem ficar no tempo de doença, viver com a doença,
Tem pessoas que preferem viver no passado. Tem pessoas que preferem viver como coitadinhas, como aquelas que estão sempre pedindo esmola, necessitando de alguém, inclusive para poder posicioná-la para alcançar alguma coisa. E a resposta desse homem, porque ele já tinha tanto tempo aguardando aquela cura, é que ele não tinha ninguém que pudesse o ajudar, porque ele era dependente de alguma ajuda, e ele já estava viciado nesse tipo de ajuda, em relação a carregar ele, posicionar, botar ali, botar acolá. Ele já estava completamente desesperançoso que pudesse acontecer aquela cura, se não fosse através de alguém para poder colocar ele. Mas ao mesmo tempo ele tinha fé guardada no coração, porque ele não desistiu de um projeto que o próprio Deus certamente implantou no coração dele, que ia o curar algum dia. E aquela fé foi despertada em Cristo, chega para ele especificamente, e diz, no versículo de número 8, se coloca de pé, levante-se, pegue sua esteira, pegue sua maca e ande. Jesus não toca nele, Jesus não faz algo que todos fiquem espantados nessa cura específica. Jesus simplesmente libera uma palavra, e ele, paralítico, não tinha como ficar em pé, mas a palavra que tinha sido naquele momento liberada para ele ia de contramão a tudo que ele pudesse imaginar, entender que era possível como ser humano ficar de pé diante daquela situação na qual ele pensava que só poderia ser curado com o que a religião já tinha determinado para ele: descer nas águas no momento que tivesse agitação naquele lugar, no momento que alguém disse que o anjo cruzou, que o anjo desceu, que o anjo agitou, que o anjo chegou, que a espada desembanhada do anjo de fogo já estava colocando onda naquele tanque. Mas Jesus chega para ele e diz: fica de pé, toma teu leito e anda. E aí acontece três coisas aqui. Primeiro, se posicionar diante da adversidade em fé. Depois que admite que está doente e que precisa da cura. Porque ele pergunta, Jesus pergunta: você quer ser curado? Se a pessoa não admite que está doente, não admite que precisa da cura, ela não reconhece as mazelas, o pecado. Inclusive foi esse pecado que colocou esse homem nessa condição durante 38 anos, daqui a pouco a gente vê melhor. Não existiria cura. E realmente você quer ser curado, porque a partir de agora, independente se você se converteu ou não, independente se você é ou não judeu, Jesus falando para ele, independente se você segue ou não alguma religião, Deus resolveu se encontrar contigo para liberar uma graça para sempre. Então pegue aquilo que você tem, para que seja demonstração para que todos aqueles que vejam que você estava na maca, estava num leito, estava numa esteira, era aleijado, e isso glorifica o nome do Senhor. Pega isso daí e ande, para que as pessoas vejam um testemunho da sua vida. A partir de agora, Jesus falando com ele. E aonde você passar, certamente todos vão perguntar: por que você está com a esteira dobrada debaixo dos braços? E você não era aquele doente do tanque de Betesda?
Ou quem sabe, agora ele está curado e está testemunhando a glória de Deus, a manifestação da cura de Deus e glorificando o nome do Senhor através de uma conduta, de um comportamento, de um andar diferente, porque ele não estava mais paralisado, inerte, parado, sem condições de fazer nada, mas sim uma pessoa completamente transformada pelo poder de Deus que operou sobre a vida dele em graça. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que naquele momento o homem ficou curado. Imediatamente houve a liberação do perdão com cura. Ele pegou então aquela esteira, aquela maca, aquele leito e começou a andar. E aquela cura ela acontece num dia que era proibido de trabalhar, do exercício de qualquer atividade, ainda que fosse para a glória de Deus, porque o judaísmo guarda o sábado. Aquele que está com doutrina judaica guarda o sábado. Aquele que não entende a graça poderosa vinda por meio de Deus no reino guarda o sábado. E essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado que não era permitido ninguém carregar leito, maca, esteira, que era proibido levar qualquer objeto para cima e para baixo e ficar dando testemunho na rua, porque o sábado, o Shabá, era para se guardar e ficar num lugar que estivesse, seja paralítico no tanque de Betesda, seja em casa, para ter o descanso e a busca em Deus. Mas Jesus vem na contramão disso. E dos 10 mandamentos, 9 continuam prevalecendo porque são morais. Mas aquele mandamento que era apenas para um povo específico, os judeus, o mandamento que não fazia parte da moral de Deus, mas do entendimento que nós precisamos descansar em Deus, porque Ele tem a cura para mim e para a sua vida. O entendimento que o descanso, para que a gente não fique com uma vida de ativismo, uma vida corrida e que não tenha tempo dedicado ao Senhor. Agora, então, esse mandamento cerimonial estava completamente preenchido, realizado na pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus é o Senhor dos sábados. Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí o homem no versículo 11 diz, ele simplesmente mandou eu pegar minha maca e andar, parafraseando, eu não sei quem é, porque ele sumiu, existia uma multidão. O que eu sei é que eu estou curado. Eu não tenho ideia de quem seja no versículo 13. E Jesus já tinha se saído ali, porque o importante naquele momento não era o comentário de como foi realizada a cura, o porquê que foi realizada a cura. E o próprio Deus não expõe, não desrespeita, não coloca a pessoa em evidência quando se fala de pecado, de exposição pública de algo que tinha feito. Olha o cuidado, o zelo, o amor de Deus para com as nossas vidas. Ele não expõe quem é que está dentro de você, fale o seu nome, o que é que você está fazendo, a pessoa fica lá, possessa, se batendo e contando um bocado de história. Jesus não faz isso, não expõe ninguém. Se você percebe essa doutrina de expor as pessoas ao ridículo, desliga a TV, saia da rede social e nunca visite um local desse, porque Deus não está nesse negócio. Amém? Então o que acontece a partir daí? Jesus vai para o templo, lembrando que a pessoa que era deficiente, que era doente, ela não tinha acesso ao templo, ela chegava na sinagoga, que eram as igrejas menores, atualizando. Mas no
templo, ela não poderia ir, porque o templo era dividido em 3 lugares: aqueles que ficavam, toda a população, aqueles que entravam, que tinha a religião judaica, os homens, as mulheres já estavam para fora, e depois os sacerdotes. Na sinagoga não, todo o povo poderia ir, do sexo masculino principalmente, e aqueles que tinham doenças, principalmente físicas, visíveis, tinham que ficar nos cantos das sinagogas, esperando uma oportunidade de alguém dar uma esmola, orar por ela. Ela nunca tinha acesso a ficar no meio da sinagoga, participar, mas sempre de cabeça baixa, se ela tivesse interesse de ouvir. Esperava que todos entrassem para ela chegar e ficar no canto da sinagoga, e esperava que todos saíssem para ela sair por último. Então era terrível, mas Jesus vem para incluir as pessoas. Jesus vem trazer um amor de cura às pessoas. E agora ele se encontra com esse homem que não estava nem tendo acesso à sinagoga, porque ele diz, a Bíblia, e o capítulo que a gente leu, que ele estava no tanque de Betesda, e ele era paralítico naquele lugar há 38 anos, que ele não frequentava uma igreja, porque não tinha condição de se deslocar. E não somente a sinagoga, mas agora ele teve acesso ao templo, porque no versículo de número 14, diz que Jesus o encontrou no templo. Olha que cura maravilhosa, que milagre. Ele estava completamente curado. Ele estava completamente engajado na sociedade. Ele foi restaurado de sorte que ele pôde ter acesso a um lugar que jamais ele pensou que poderia entrar, inclusive por causa do pecado. Mas Jesus é maravilhoso, ele perdoa os pecados, ele restaura a sorte, ele cura as feridas, ele liberta das mazelas. Ele é um Deus poderoso e que ama o povo dele. E Jesus sabia que aquele homem estava no templo, e aquele homem não somente pegou a maca, mas ele andou pela cidade. E mais do que isso, a Bíblia não diz que ele está convertido, mas para ir no templo é porque certamente a palavra de Deus fez morada no coração, na mente, na vida dele, e ele entendeu que não poderia mais sair da presença do Senhor. E o templo naquela época representava um local de reunião, uma assembleia dos santos que buscavam a Deus, aguardando o Messias retornar. Não é diferente de hoje. Jesus já veio e ele vai retornar para buscar a igreja, e nós estamos em assembleia, nós estamos unidos, nós estamos no templo, na casa de Deus, para poder ouvirmos a palavra, recebermos a cura proveniente dessa palavra, sermos libertos, transformados por essa palavra, e caminharmos em santidade para o céu por meio dessa palavra. Então Jesus diz para ele: você está curado. Para que ele não tenha dúvida nenhuma que ele foi perdoado dos pecados. Porque muitas vezes a pessoa recebe uma cura, inclusive física, mas ela não tem certeza que ela foi perdoada dos pecados. Ela frequenta a igreja, ela participa das coisas da igreja, mas ora vai, ora vem, a mente dela começa a se questionar se Deus realmente o perdoou. E quantas vezes nos pegamos confessando os pecados que já nem praticamos mais, mas que a seta do inimigo vem nas mentes, que a mente é um campo de batalha. E quantas pessoas ficam numa depressão ansiosa, confessando os mesmos pecados que já foram perdoados por Deus outrora. E aí Jesus não deixa dúvida e diz para ele:
você está curado. Mas tem uma condicional. A sua cura tem algo que precisa vigiar. Atente e não volte a repetir as coisas que você fazia. Não peque mais. Não seja dominado pelas práticas pecaminosas, pelas paixões mundanas. Não realize coisas, porque agora você não é mais aquele que estava carecendo de favor, mendigando algo, dependendo de uma posição religiosa, de uma manifestação diferente, de algo místico, sobrenatural. Mas você só precisa da palavra de Deus para permanecer curado, livre e salvo para sempre. Você não precisa de anjo para te tocar. Você não precisa de pessoas para te colocar na presença de Deus. Eu e você não precisamos de nada além de Cristo Jesus, através da revelação da palavra dele que está nas Escrituras Sagradas, para caminharmos curados de glória em glória, crescente para sempre e eternamente. Amém. E aí Jesus diz para ele: não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Aquele homem paralítico há 38 anos não conseguia andar. Imagine que Deus o curou na pessoa de Cristo Jesus, liberando uma palavra. Primeiro perguntando se ele queria ser curado. Jesus libera uma palavra para ele se posicionar diante daquela situação, para ele exercer a fé, para ele testemunhar do que Deus fez e caminhar com a cabeça erguida, sabendo que os pecados já foram perdoados e que ele não ia mais ter essas práticas erradas, errôneas, que fez com que ele ficasse paralisado 38 anos. Nada na vida daquele homem durante 38 anos dava certo por causa da multidão de pecados. Mas onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Imagine uma vida estagnada, 38 anos. Imagine tudo dando errado, 38 anos. Imagine doente, 38 anos. E Jesus diz: para que algo pior não te aconteça, daqui em diante, olha para frente, caminha. E todo dia você vai vencer as batalhas e as lutas por causa dessa palavra, por intermédio da palavra, pela liberação da palavra de cura. E aí o homem foi contar aos judeus que o que tinha acontecido na vida dele, e quem o curou foi Jesus. Não foi o movimento das águas, não foi o relampejar do ano, não foi alguém que levou e trouxe, mas simplesmente ele ouviu a palavra, colocou em prática e mudou as atitudes e o comportamento, as ações, as práticas diárias, numa vida agora de busca de Deus. E ele ficou, segundo as Escrituras, sarado pela palavra de Jesus, curado. A Bíblia não diz que ele voltou a pecar e aconteceu alguma coisa, ou que depois de um tempo ele não recebeu a cura por completo. A Bíblia afirma que quando Jesus encontrou com ele no templo, liberou uma outra palavra afirmativa,
confirmando o que tinha acontecido, dizendo: você está curado. Que maravilha! Qual é a nossa paralisia? O que está empatando a gente levantar para se posicionar diante da palavra de Deus? O que é o empecilho que não nos deixa ter o encontro verdadeiro com Cristo? Não é ver o sobrenatural apenas, não é contemplar anjos, não é viver um misticismo de movimento, de campanhas, mas encontrar com Deus na pessoa de Cristo Jesus através da palavra dele, entender o que a palavra está dizendo, exercer a fé, ainda que seja mínima, se posicionar diante da situação, não ficar derrotado, cabisbaixo, paralítico, mendigando, aguardando alguém falar alguma coisa, abrindo alguma palavra para poder ler e ser alguma coisa, mas viver a palavra em verdade, testemunhar com as nossas vidas o que Deus fez na minha e na sua vida, o que Deus faz no meio da humanidade, como Deus cura através da palavra, quem nós éramos e quem nós somos agora, e andar, caminhar, não ficar mais parado. O reino se move dinamicamente. Eu e você somos a igreja viva, que caminha, que anda, que libera as boas novas. Que evangeliza, que faz missões, que ora, que busca, que entende a graça de Deus, que age conforme as Escrituras, cumprindo os princípios, obedecendo os mandamentos. E lembrando que tudo que paralisa, que estagna, que nos torna paralítico, certamente foi por causa do pecado. De que se queixa o ser humano? Dos seus próprios pecados. Mas Jesus, Ele se encontra comigo e contigo nessa hora. E libera a mesma palavra, porque o mesmo Deus de ontem, o de hoje e de eternamente. A palavra de Deus não muda. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Ele fala para nós, nesse momento: se posicione, se levante, saia desse lugar que você está e se coloca diante de Deus, crendo que Ele é poderoso para reverter qualquer situação, porque para Deus não é impossível nada. Pega isso que aconteceu e que não seja um testemunho de vida, mas que seja um testemunho para a glória de Deus, pegando o acontecido ruim por causa do pecado e mostrando que o nosso Deus é poderoso para curar, para transformar caráter, para nos libertar das nossas mazelas. Mostrar isso para as pessoas com a nossa vida diferente. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais.
Aquele que se prostituía, não faça mais isso. Aquele que andava embriagado, largue. A palavra diz isso. E agora enxergue a vida adiante. Eu olharei para os montes, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Andar é enxergar adiante. Caminhar é olhar mais na frente. É perceber o que está mais distante. É saber o que está passando, aonde está passando, qual é o caminho verdadeiro, discernir, nem para a direita nem para a esquerda, mas alinhado no propósito, caminhar segundo o que Deus já escreveu e cumprir o que Ele quer para mim e para a sua vida, olhando sempre para frente, porque as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Não se lembrando mais das coisas que ficaram para trás, mas sigo para o alvo. E esse alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor, como disse Paulo. E numa vida de esforço, porque 38 anos sem andar, certamente a musculatura, os tendões, os ligamentos, os ossos, as articulações, ainda que foi um milagre, teria que ter um exercício, um esforço, uma força de vontade, uma prática de caminhar, de estar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que esse homem não saía da casa de oração, do templo. Ele estava rente com os propósitos de Deus, e foi ali que Jesus encontrou ele. Amém. Uma vida de devoção, uma vida de dedicação ao reino, uma vida de responsabilidade, uma vida que ele não viveu há muito tempo, mas uma vida completamente diferente a partir de agora. Uma vida de cura, uma vida curada. E uma certeza que houve a cura. Não querendo mais olhar para trás como uma mulher de Ló. Em determinado momento viveu com Ló, conviveu com ele, aprendeu as coisas de Deus, conheceu o Deus de Abraão, viveu na casa de Abraão, teve um ensinamento sobre as coisas do reino de Deus, sobre uma vida com Deus, mas o coração estava no mundanismo, nas coisas dessa vida, nas paixões da carne. E no momento que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo, o coração, a mente, não queria se livrar dos prazeres, dos desejos, das vontades, do pecado que engodava a vida dela. E ela olha para trás, pensando, desejando o que não estava de acordo com a vontade de Deus. Naquele momento, ela fica paralisada para sempre, vira uma estátua de sal e perde a salvação. Morreu fora do que Deus queria, sem aliança com Cristo, na representação de Abraão. Mas nós estamos tendo a chance a partir de agora
de não repetirmos mesmo as coisas, e com sabedoria olhar o erro dos outros para que a gente não repita, aprender com as falhas das outras pessoas, isso é sabedoria. Desistir de tudo aquilo que nos leva à perdição, que ainda que seja gostoso, satisfatório, humanamente falando, ainda que pareça ser lícito para os homens e mulheres, para a humanidade, ainda que dê prazer, mas se tiver contrário às Escrituras Sagradas, abre mão, renunciar e não pecar mais, para que não aconteça algo pior. Esse é o princípio de ensinamento da palavra, do versículo 14 e 15. E aí podemos contar para todas as pessoas, inclusive aqueles religiosos, e mostrar que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, é mais do que uma religião. Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. Que nós não precisamos de artifícios judaicos, movimentos evangélicos, flashes gospel, moda evangélica. Nós não precisamos de nada além da palavra liberada para nós através das Escrituras Sagradas. Não precisamos de amuletos, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de apetrechos, não precisamos mais de nada a não ser o que está escrito na Bíblia, porque ela é a verdadeira palavra de Deus e que tem um efeito poderoso para salvar, libertar e, conforme o texto, curar a minha e a sua vida de qualquer paralisia que nos pegou ou que está nos enfermando nesses dias. E eu finalizo dizendo para você e para nós: você quer ser curado? Então olha para os seus pés mancos, para os seus membros inferiores coxos. Então olha para a tua paralisia, o que está te impedindo de estar na casa do Senhor, o que está te impedindo de viver a manifestação da glória de Deus, o que está te colocando em inércia com a revelação da glória salvífica do Senhor Jesus Cristo, o que tem paralisado a sua vida, que não te deixa ir para lugares mais profundos, num conhecimento maior em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo número 1. O que está impedindo de você ter uma vida próspera e saudável para sempre? E agora você já sabe, já vê. Se posicione. Se levante. Deixa de ficar caído, abatido, estagnado, humilhado. Deixa de ficar nessa posição que não vai servir para nada. Levanta, toma teu leito e anda.
Pegue tudo isso que aconteceu e transporte, não mostrando as mazelas, mas mostrando a glória de Deus que transformou poderosamente a minha e a sua vida, como testemunho vivo da grandeza, da misericórdia e do derramamento da graça de Deus sobre nós. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. E esse alvo nos leva para a eternidade, salvo para sempre como um povo escolhido, remido pelo sangue de Jesus. Caminha com passos largos, firmes, firma os teus artelhos, vocês que estão trêmulos das pernas, diz o Senhor. Ainda que religiosos, ainda que pessoas de outras religiões, ainda que pessoas queiram saber coisas, te questionar sobre coisas, colocar palavras contrárias, criticar porque aconteceu, te questionar com detalhes o que está acontecendo, querendo saber. A palavra nos ensina. Eu não sei como foi, o que foi que Deus fez que aconteceu na minha vida. O que eu sei é que eu estou curado para a glória dele, e a palavra me curou, que Jesus liberou. Foi assim que o paralítico disse. E aí eu não preciso vir num culto de sexta-feira dos milagres, na quarta das maravilhas, na terça da família, na quinta da libertação, no sábado de não fazer nada. Eu só preciso estar no santuário do Altíssimo para contemplar a glória dele, porque aonde o povo se reúne e Deus manifesta a bondade dele, acontece salvação, libertação e cura todos os dias e momentos. Eu não preciso ficar de igreja em igreja, eu não preciso ficar de campanha em campanha, eu não preciso ficar para lá e para cá. Eu não preciso de dia específico para nada. Eu não dependo de boa vontade de homem, de mulher. Eu e você não dependemos de anjos, ainda que eles são instrumentos de Deus para operar. Nós não precisamos de movimentos, turbilhões de águas. Nós não precisamos mais de nada senão uma palavra liberada. E essa palavra de ordem para mim e para a sua vida nessa noite é: se levante, se posicione, caminhe, porque Deus está conosco para nos firmar as nossas pernas, para prosperar o nosso caminho, porque Ele já nos curou, conforme a palavra no capítulo 5, versículo 13 de João. E no versículo 14, para que você não tenha dúvida do que Deus fez contigo e comigo nesse momento. Você já está curado. Você já está curada. Não precisa orar forte, não preciso gritar, não preciso cuspir, não preciso tremer, não preciso da cabriola, não preciso de nada. A própria palavra é poderosa para realizar tudo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a teu nome. Porque aquele que nós cremos é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor
o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas para sempre. Amém. Certamente naquele tempo, ele ouviu a mensagem de algum dos sacerdotes, lendo as Escrituras, o paralítico que não era mais agora, o ex-paralítico, porque nas igrejas verdadeiras sempre tem ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, ex-maloqueiro, ex-maconheiro, ex-prostituto, ex-adulto, ex-enganador. É cheio de ex. Porque quando Jesus chega, ele transforma a vida da pessoa para sempre. E aquele ex-paralítico certamente ouviu a mensagem que foi apregoada naquele momento no templo. Mas novamente ele teve encontro com Jesus. Porque Jesus se encontrou com ele na mazela do pecado, num poço fundo, num lugar que não tinha possibilidade de nada, um charco de lodo imundo. Claro que o tanque de Betesda não era assim, porque tinha água limpa, mas como é nossas vidas no pecado, espiritualmente falando, emocionalmente derrotado, abatido, humilhado. Tanto é que ele diz: não tem ninguém que possa me ajudar a me colocar ali. Toda vez que eu vou, já chegou alguém na frente. Olha que tristeza depressiva. Porque Jesus também cura as nossas emoções. Jesus cura o nosso psicológico. Mas novamente Jesus se encontra com ele. Mas ele se encontra agora na casa de oração, na igreja, no santuário do Altíssimo, no templo, para confirmar o que ele já tinha feito anteriormente. Então Jesus visita o povo dele no templo, e muitos continuaram paralíticos, muitos continuaram doentes, cegos, inclusive espiritualmente mancos, coxos, derrotados, porque não se posicionaram, não fizeram aliança com Cristo, não caminharam segundo as Escrituras, não obedeceram à voz de Deus. Mas especificamente aquele homem, o ex-paralítico, ele tem um encontro novamente com Deus, na pessoa de Cristo. E ele recebe a melhor e maior revelação que poderia: que ele estava salvo. Você está curado. E aquilo que Deus cura não volta nunca mais a ficar doente. O agir de Deus é poderoso. Por isso que ele diz: para que não te aconteça algo pior, porque isso que eu já te curei está sanado para sempre. Se você pudesse colocar de pé, é momento de orarmos a Deus agradecendo pelas curas. É momento de chorarmos na presença dEle. É momento de termos novo encontro com Ele. O mesmo Jesus que nos encontrou algum tempo atrás e nos retirou da nossa paralisia, pela grande misericórdia, Betesda, lugar de misericórdia. É esse mesmo Cristo que se encontra conosco no templo, para afirmar aquilo que Ele já começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até os dias da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Para que haja cura para sempre.